Olá, meu nome é Letícia Ricardi, eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. Eu vou falar um pouco sobre o estudo que eu estou desenvolvendo na área de bioclimatismo, orientado pela professora Marta Bustos Romero, com o tema A Influência dos Materiais Superficiais na Formação de Ilhas de Calor e Microclimas no Plano Piloto. Bom, introduzindo um pouco o tema, é impossível a gente não falar sobre a problemática que existe em torno da escolha dos materiais superficiais no meio urbano, né? Então a gente sabe que o mundo inteiro vem enfrentando esse processo de urbanização descontrolada, né? O que vem modificando muito o clima das cidades. E Brasília, como qualquer outra cidade, vem enfrentando esses aumentos de temperatura e todas essas consequências, né? Que vem com esse tipo de ocupação do solo. E a gente sabe que os materiais superficiais, eles estão ligados a isso, né? Eles estão ligados a essas mudanças climáticas dentro das cidades. E a gente sabe que a escolha desses materiais, a pouca permeabilidade dos espaços, as superfícies excessivamente pavimentadas, são algumas das principais causas desses aumentos de temperatura, né? Que acabam resultando aí nesses fenômenos de ilha de calor. Por isso, o objetivo do estudo é basicamente analisar, né, o comportamento desses materiais e entender um pouco melhor de como esses materiais influenciam na criação desses microclimas, no aumento dessa temperatura do ar e na formação das ilhas de calor. Bom, a metodologia que a gente utilizou, né, nos primeiros meses do estudo, a gente realmente leu bastante, né, vários artigos, vários livros sobre o tema, né, dentro desse tema que a gente está trabalhando, então foi uma parte mais voltada para uma bibliografia inicial que ampararia o resto do nosso estudo, né, e da nossa pesquisa. A gente teve também vários encontros com as nossas orientadoras, a gente teve orientação, discussões, e foi aí que a gente escolheu o nosso local de estudo. Depois a gente partiu para alguns encontros mais voltados para treinamentos, né, com relação a softwares e a ferramentas que a gente utilizaria para fazer o desenvolvimento aí da nossa pesquisa. Depois a gente partiu para a parte prática da pesquisa, que foi realmente ir para o campo, né, realizar a pesquisa em campo. E agora a gente está entrando na parte da conclusão, que é o que a gente está desenvolvendo agora, que é realmente reunir todos esses dados que a gente coletou, né, todas essas discussões que a gente teve com a nossa orientadora e realmente concluir o nosso estudo. Falando mais especificamente sobre a pesquisa em campo, o local que a gente escolheu para analisar foi o Palácio da Justiça, né, que se localiza no centro do plano piloto e corresponde à rota diária de trabalhadores, turistas e pessoas que frequentam o local. Lá foram definidos 5 pontos com características urbanas diferentes para a gente estar coletando esses dados, né? E a importância da gente coletar esses dados em diferentes pontos é que a gente consegue perceber como que essas características distintas, né, de cada um desses pontos vai estar influenciando tanto na temperatura dos materiais superficiais quanto na temperatura e na umidade do ar. E para a gente, né, fazer essas medições, a gente utilizou 2 ferramentas. A primeira foi o termômetro digital portátil infravermelho, que a gente utilizou para medir a temperatura dos materiais superficiais, e o termoigrômetro, que mede tanto a temperatura quanto a umidade do ar. É importante a gente falar que essas medições foram realizadas em 2 dias diferentes, dia útil e dia não útil, e em horários diferentes nesses 2 dias, nos horários das 9, 12, 15 e 20, para a gente poder estar analisando como que o comportamento desses materiais vai mudar ao longo do dia. Além disso, a gente utilizou o programa EnviMat 444 para gerar algumas simulações microclimáticas da área para complementar tudo isso que a gente obteve em campo. Chegando nos resultados, a gente consegue apontar 3 principais pontos a serem observados. O primeiro é a diferença de temperatura de cada material. A gente percebeu que os 3 principais materiais mais presentes na área, né, que é grama, asfalto e concreto, se comportam de maneira bastante diferente, mesmo estando expostos às mesmas condições. Ou seja, no mesmo ponto, no mesmo horário e no mesmo dia, 2 materiais conseguem ter temperaturas bastante discrepantes. Por exemplo, a média de temperatura do asfalto às 15 horas na fachada sul é de 44,6 graus Celsius, enquanto que da grama é de 28,8 graus Celsius, no mesmo ponto e horário. A segunda observação é a temperatura dos materiais nos diferentes pontos. A gente observou que o mesmo material pode apresentar comportamentos completamente diferentes dependendo de em qual ponto ele vai estar e dependendo das características desse ponto em que ele está localizado. Ou seja, é aí que entra a questão de como a morfologia e todas as outras questões que envolvem e caracterizam uma área urbana vão influenciar no comportamento desses materiais. Por exemplo, às 12 horas, a temperatura do concreto na fachada norte chegou a medir 15,6 graus Celsius, enquanto a temperatura do concreto na fachada sul era de 36,8 graus Celsius.
E a terceira observação é a temperatura dos materiais nos diferentes horários. A gente percebeu que a tendência de todos esses materiais, dos 3 materiais analisados, é realmente aumentar de acordo com a incidência solar. Então, a gente percebeu que a temperatura aumenta gradualmente das 9 às 15, atingindo seu pico às 15 e voltando a apresentar valores menores às 20 horas. E por fim, a partir de uma análise geral de todos os dados obtidos, das discussões com a orientadora, de todos os estudos feitos em cima do tema, conclui-se que os materiais atingem temperaturas extremamente elevadas ao longo do dia e que sim, eles são grandes agentes que corroboram para a formação de ilhas de calor dentro do plano piloto. Aqui eu trouxe a bibliografia, né, da maior parte dos artigos, textos e tudo que eu li para desenvolver o meu estudo. E é isso. Muito obrigada.